Trabalhando juntos, os dois operários executam certa obra em 4,8 dias. Se eles trabalharem sozinhos, um deles leva 4 dias a mais que o outro para concluir a obra. Em quantos dias o que trabalha mais vagarosamente conclui a obra? Pessoal, esse aqui é um típico problema que muita gente se equivoca porque pensa numa relação direta. Isso aqui lembra muito o problema de torneiras, tá certo? Então, por exemplo, se uma pessoa faz um trabalho em 3 horas e a outra pessoa faz o mesmo trabalho em 2 horas, se eu somar a força de trabalho das duas pessoas, não vai dar 5 horas. Na verdade, se eu estou juntando força de trabalho, o tempo vai diminuir além do menor deles, além do dois. Então, não é uma soma direta. É diferente se eu dissesse que eu tenho R$ 3 e eu vou somar com R$ 2, aí sim é uma soma direta, porque quando eu junto quantidade de reais, vai me dar uma soma direta. Então, como é que a gente faz esse tipo de problema? É que nem a gente faz em torneira. E no final dou um bisu para vocês. Então, se eu tivesse um serviço e fizesse em 3 dias, então em um dia eu faria que fração do serviço? 1/3. Se eu tivesse esse mesmo serviço e fizesse em 4 dias, é como se nós tivéssemos dividido em 4 partes iguais. Em um dia, eu faço que fração do serviço? 1/4. Então, se eu faço um trabalho em X dias e outro em X mais 4 dias, em um dia, ele vai fazer que fração do serviço? Aqui, vai fazer 1/X. Isso aqui ele faz em X mais 4 dias. Em um dia, eu faço 1/X mais 4. Os dois juntos fazem o serviço em 4,8 dias. Então, em um dia, eles fazem que fração do serviço? Uma parte do total de 4,8. E o que é que acontece? Se eu somar a quantidade que o primeiro fez em um dia, mais a quantidade que o segundo fez em um dia, vai dar exatamente igual o que os dois juntos fizeram em um dia. Então, isso aqui é uma equação, é uma igualdade com valor desconhecido, é uma equação racional ou fracionária. Poderia ser que no Enem caísse numa questão que você montasse somente, mas nesse caso ele quer que você resolva. Então, soma de frações, o que é que a gente faz? Tira o MMC. O MMC do lado esquerdo, veja que x é um fator, aqui não é fator comum. Isso só seria um fator comum se ele fosse o fator multiplicativo das duas parcelas. Então, é como se fosse 2 e 3. Então, o MMC seria o produto deles. Quando a gente tira o produto deles, o MMC, o que a gente faz? Divide por esse e depois multiplica por esse. Se eu pego esse cara e divido por x, vai dar x mais 4 vezes 1, x mais 4. Mais, se eu pego esse cara e divido por x mais 4, dá x vezes 1, deu x. Isso aqui vai ser 1/4,8. Isso aqui é uma igualdade de frações, pessoal, uma proporção. Como a gente resolve essa proporção? Meios pelos extremos. Então, se eu desenvolver essa gracinha aqui, o que é que nós temos? Aqui eu tenho x mais x, 2x, mais 4, que vai multiplicar por 4,8. E aqui você tem x quadrado mais 4x, que quando eu multiplicar por 1, vai dar x quadrado mais 4x, vai na equação do segundo grau. E para resolver essa equação do segundo grau, você aplica a fórmula de Bhaskara, mas para fazer pela fórmula de Bhaskara, passa todo mundo para um lado só e deixa um dos lados igual a zero. Então vamos tentar fazer um pouco mais rápido. 4,8 vezes 2x vai dar 9,6x. Vem para o outro lado, menos 9,6x. Então teremos 4x menos 9,6x. 4,8 vezes 4 dá 19,2. 19,2 está somando. Vai para o outro lado o quê, pessoal? Vai para o outro lado subtraindo. Ok? Então vai menos 19,2. E se eu tirei todo mundo do lado esquerdo, só sobrou quem? Zero. Fechado? Sobrou zero. Quando você sobra zero, e se resolve os termos semelhantes, eu vou ter x quadrado. 4x menos 9,6 dá menos 5,6x. Menos 19,2.
E quando eu fizer pela fórmula de Bhaskara aqui, uma solução vai ser quem? Uma solução vai ser 8, tá? E a outra vai ser um número negativo. Mas se eu fizer Bhaskara, que eu já não lembro como faz Bhaskara, então vai ser o quê? X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Se você tentar calcular o valor de delta aqui, você vai ter B ao quadrado, menos 4AC. E aí vai dar uma conta bem trabalhosazinha. Quando eu pego 5,6 e elevo ao quadrado, você vai ter 31,36. Menos com mais dá menos. Menos com menos deu mais. Quando eu pego 4 vezes 19,2, dá 76,8. Quando eu pego 76,8 e somo com 31,36, esse resultado vai me dar 108,16. Esse é o delta. Vou até escrever aqui um pouco mais em cima. Então aqui vai ficar menos com menos mais 5,6, mais ou menos raiz disso. Raiz de 108,6. Se eu tiro raiz quadrada de 108,6, é só fatorar, pessoal. Você transforma em fração em fatora. Vai dar 10,4. Então, quando eu pego 10,4, somo com 5,6, vai dar 18. Vai dar 16, perdão, dividido por 2 vai dar 8. E o outro é negativo. Como x representa um número de dias, não pode ser negativo. Então, x é 8. Então, x é 8 e o outro vai ser quanto? 8 mais 4, 12. Resposta à letra D de dado. Queijo, existe um bizu para essa quantidade de termos quando você só trabalha com 2 termos. É verdade. Então, se eu tenho um tempo T1 e o outro cara faz um tempo T2, então os dois juntos fazem que tempo? É sempre o produto pela soma. Então, se você soubesse disso, você poderia, já que são 2 termos, você poderia apelar a fazer o quê? A tendência de uma prova como o Enem é trabalhar com inteiros. Então, eu poderia ir para as alternativas e verificar os inteiros. Dentre as alternativas, só tem uma que é inteira. Então, eu vou testar logo ela, que é o 12. Então, se 12 é o mais demorado, o outro é 4 horas a menos, é 8. E se eu fizer o produto pela soma desses dois, teria que dar 4,8. 8 vezes 12, 96. Dividido por 20 dá 4,8. Moral da história é realmente o 12 é o tempo necessário para aquele mais demorado. Letra D de dado.